Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu tô aqui. Uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje, quinta-feira, o melhor dia da nossa vida. E a gente está aqui para começar o dia da melhor maneira na palavra de Deus. Gostou do enunciado aqui, ó? Jesus mencionou você, chamou você para estar aqui nessa manhã, chamou você aqui para receber da palavra, chamou você aqui para dar esperança no seu coração, chamou você aqui para fortalecer você, chamou você aqui para te dar uma palavra de direcionamento, para te abençoar, para te corrigir, disciplinar, porque Deus é pai que corrige seus filhos quando a gente está num caminho de morte, um caminho que vai destruir a nossa vida. Mas chamou você aqui também para gerar em você vida e vida em abundância. Ele deu a vida por nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu quero desejar um grande bom dia aqui para todos vocês. Que Deus fortaleça, abençoe o dia de vocês. Que hoje você receba a graça de Deus para que você possa levantar dessa cama, para que você possa sair da sua casa, para que você possa exercer o seu trabalho, para que você possa cuidar da sua família, cuidar dos teus filhos, cuidar da sua casa com a graça de Deus. A Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu e você somos frutos da graça de Deus. Diz comigo assim: eu sou fruto da graça de Deus. Nós somos frutos dessa graça. Que bom que Jesus nos alcançou, não é verdade? Que dia maravilhoso quando eu entreguei minha vida a Jesus. Que bênção ter começado a andar com Jesus. Que bom ser filho de Deus. Que bom que um dia eu encontrei a esperança. Que bom um dia ter encontrado a esperança e me fortalecido em Deus. E hoje já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Você é um filho de Deus? Se sim, já não é você quem vive, é Cristo que vive em você. Bom dia! Bom dia, meu povo! Encontrou algum amigo seu aqui já no devocional? Fez algum amigo aqui, alguma amiga aqui no devocional? Que gostoso, né? Já estamos aqui há tantos dias aqui junto, né? Tantas manhãs, já estamos próximo das 600 dias já juntos aqui, compartilhando o Evangelho, sendo abençoado na palavra. Você tem ideia de quanto conteúdo bíblico a gente já absorveu aqui, já meditou na palavra, né? Alguns estão fazendo a leitura aqui anual com a gente está já em Coríntios, né? 1 Coríntios, lendo a Bíblia, todo dia crescendo, encontrando princípios, encontrando valores, recebendo graça de Deus. Aí, a Franciele Papini, tô vendo você, Fran, que bom que você tá aqui, o Anir, a Isa, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Que bênção, meus queridos. Vamos começar, hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 5, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que bênção! E vamos lá compartilhar esse devocional? Você me ajuda? Vamos lá, você me ajuda ou não? Nós estamos aqui em 77 pessoas ao vivo. Eu quero saber de você se você me ajuda a compartilhar. Você me ajuda a fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Eu vou compartilhar também, para dar um exemplo para você. Vou clicar aqui, ó. E já estou compartilhando. Vou pegar umas pessoas diferentes. Sempre compartilho com os mesmos. Vou mudar agora. Vou pegar aqui um pouco mais para baixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu vou compartilhar com 20. Se você tem condição, compartilha pelo menos com 50 já. Quem compartilhar, quem já tiver compartilhado, coloca aqui nos comentários o nome da tua cidade. Gostoso ver, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui. Tem gente até internacional aqui com a gente. Ô, bênção de Deus. Bom dia, Francisca. Bom dia, Vivi. Bom dia, Dani. Bom dia, Karina. Bom dia, Gi. Aí, Guarapuava, Ubiratã. Ô, povo abençoado, hein, de Guarapuava. Ubiratã. Ceará, ó. Assaré, Ceará. Que bênção, né, Isabela? Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Corbélia, Londrina. Tudo cidade abençoada demais. Tudo. Ampere, hoje está em Corbélia, dona Lina. Que bênção. Quero ver a senhora hoje, hein? Curitiba, Poções, Bainha. Poções, Bainha. Muito bem, vamos lá. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler. Romanos 5, do 1 ao 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deixa eu ler o 20 também, só para completar aqui esse texto. Diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Tem uma versão mais tradicional, diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bom dia para você que chegou aqui. Após a leitura, nós estamos lendo Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu li também o versículo 20. Deixa eu falar alguns princípios desse texto aqui para você guardar no seu coração. Alguns princípios para que possa nortear a tua vida. Aliás, a palavra de Deus ela é repleta de princípios. O que nos ajuda diariamente são os princípios da palavra. Por que a vida de uma pessoa muda quando ela entrega o coração dela a Jesus? Primeiro, acontece um milagre dentro dela. Ela estava morta nos delitos, nos pecados dela. Isso é bíblico, né? Está lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos totalmente desconectados de Deus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nesse momento nós nascemos de novo, é um novo nascimento. Nós passamos a ser uma nova criatura. Vários textos bíblicos que embasam isso que eu estou falando para você. Nós passamos a ser uma nova pessoa. A partir daí, nós precisamos também
ter o caráter construído, um novo caráter, porque nós estávamos vivendo um estilo de vida e agora nós precisamos aprender a viver de novo. Por isso que na conversão, todas as pessoas precisam aprender a viver de novo. Na conversão, todas as pessoas precisam aprender como? E aqui entra a palavra de Deus. Nós precisamos ser ensinados, discipulados, nós precisamos ser norteados pela palavra de Deus, não só pelo um bom conselho. Um bom conselho sempre é bem-vindo, alguém que nos dê um bom conselho, mas o que precisa realmente ter na vida de um cristão são princípios bíblicos, e para isso nós temos que conhecer a Bíblia, a importância de você estudar, meditar. Tem pessoas às vezes que se convertem e elas não têm quem as ensine a palavra. A igreja faz esse papel de ensinar a palavra, mas nem toda a igreja ensina a palavra. A igreja cumpre essa missão de discipular, e aí entra, cada igreja tem um nome, às vezes tem uma classe de discipulado, um grupo de estudo, uma escola dominical, um lugar que você vai estudar a Bíblia, que você vai meditar, grupos de homens, de mulheres, células, e também a leitura bíblica, onde você vai se aprofundando na palavra, conhecendo e tirando da palavra ensinamentos. Como que um homem tem que se portar, como que uma mulher tem que se portar, o que deve ter no coração de um jovem, o que deve ter no coração de uma família, como que é ser família, como que é ser um pai, como que é ser uma mãe, como que é ser um filho, como lidar com o dinheiro, como viver pela fé, como poder plantar e ter perseverança, como adquirir a esperança no nosso coração. E aí, você pega Gálatas capítulo 5, por exemplo, que fala ali dos frutos da carne, o fruto do Espírito, você vai encontrar a diferença de uma vida longe de Cristo e uma vida com Cristo, os princípios, os valores, aquilo que faz parte do nosso caráter. Não é só a questão de se tornar um homem ou uma mulher, um bom homem, uma boa mulher. Não é só a questão de se tornar uma pessoa com caráter cristão, mas é ser uma pessoa que vive pela fé, como a gente leu recente, o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. E aqui nesse texto de Romanos, ele é um texto que fala sobre salvação. Ele é um texto que expõe sobre salvação, o papel de salvação, salvífico de Jesus. Vai começar aqui no versículo 12, falar, olha, o pecado entrou por um homem, e também por um homem o pecado saiu, foi vencido. Esse versículo 20, onde eu li aqui, mas aonde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, transbordou a graça. Ou seja, o pecado, ele exerce domínio sobre as pessoas. Ele chega e domina, mas a graça transborda, faz transbordar. Imagina um copo, um recipiente que vem aqui, o pecado ele enche até a tampa, mas a graça de Deus faz transbordar. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus, que talvez nosso coração estava tomado pelo pecado, mas a graça veio e não só purificou a nossa vida, mas fez ela transbordar. A graça faz transbordar, graça transbordante, a graça transborda sobre as nossas vidas. E aí a gente vê tantas pessoas, cada pessoa que está aqui, faz um comentário aqui, coloca aqui Jesus aqui no comentário, só para a gente ver o seu nome. Aqui é o Américo é fruto da graça de Deus. A Mari é fruto da graça de Deus. A Thaís é fruto da graça de Deus. Graça transbordante, uma graça apaixonante, uma graça transformadora, uma graça santificadora. A Lídia é fruto da graça de Deus. A Elisete é fruto da graça de Deus. A Val é fruto da graça de Deus. Você, Isabela, é fruto da graça de Deus.
A Luciana é fruto da graça de Deus, Samir, a Andresa, né? A Marcilene, a cada um de nós. Somos frutos da graça de Deus. A graça que nos alcançou, que nos salvou, nos redimiu, o Senhor que nos amou. O Errim é fruto da graça de Deus. Karina, todos nós, meus queridos, nós somos fruto da graça salvífica de Deus. Ele nos alcançou, Ele nos amou. E essa graça em nós, ela nos trouxe paz. Começa o texto de Romanos dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O Almira, que é fruto da graça de Deus. A graça que nos aviva diariamente, isso mesmo, América, todo dia. Cada dia que você abre o olho, né? Imagina que você está abrindo o olho para a vida de novo, né? Você estava no estado de descanso e de repente você... fôlego de vida. A graça de Deus está sobre você. Né? A graça de Deus, né, está sobre a sua vida. A graça de Deus veio sobre você. Essa graça que produziu vida no seu coração. E essa graça agora é um sinal que nós temos paz com Deus. Antes de buscar a paz com os homens, os homens e mulheres, né, com as pessoas que nós tivemos alguma desavença na vida, antes de buscar a paz com as pessoas, nós devemos buscar a paz com Deus. Isso é fruto da graça. A primeira conexão da nossa vida, através da fé, pela graça, deve ser a nossa conexão com Deus, essa paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós nos tornamos filhos. Eu sou filho de Deus. Você pode afirmar isso aí como o seu João afirmou aqui? Eu sou filho, filha de Deus. Então a primeira coisa, guarde isso no teu coração, a graça ela é transbordante. A segunda, antes de buscar paz com qualquer pessoa, busque paz com Deus. A primeira coisa que nós temos que alinhar no nosso coração é a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos ter paz com o nosso Senhor e Criador. Nós precisamos ter essa conexão de paz com Deus. E aí temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra maneira. Você não paga pela paz uma mensalidade, você não paga pela paz, você não chega a ter paz com Deus através do pastor Fernando, ou através de qualquer outra pessoa. Você só chega a ter paz com Deus através de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. E aí outro princípio, né, diante dessa graça transbordante, essa obra da graça sobre as nossas vidas, que esse texto aqui traz para nós e nos ensina, é falando um pouco sobre as dificuldades, sobre as tribulações. Aliás, a Bíblia está sempre nos preparando para isso, né? Aliás, o cristianismo foi forjado no meio do fogo ardente, no meio de grande tribulação. Você vai perceber que a nossa fé ela sempre aumenta diante da tribulação. Você vai perceber que, por exemplo, em alguns países onde a fé ela é perseguida, parece assim, vai acabar com a fé, porque estão prendendo, estão matando pessoas por causa de Jesus. E você vê o evangelho crescer. Em tempos de dificuldade ou em tempos de tribulação, seja na nossa vida pessoal, seja numa nação, seja numa cidade, em tempos de dificuldade, a fé aumenta, porque o cristianismo ele foi preparado, a fé cristã, ela tem o DNA de transformar pressão em poder. O nosso Senhor Jesus tem esse DNA. Olha para ele, um dia antes de ser preso. Olha para ele na crucificação.
toda aquela pressão, toda aquela dificuldade trouxe sobre ele mais poder. A Isabela compartilhou comigo, né, sobre a netinha dela, mandou alguns videozinhos, né, tem um perfil no Instagram, tem pelo que eu entendi, uma doença autoimune, né, que segundo a medicina não tem cura. É Isabela o nome da tua netinha, né? Isabela também, né? Se eu não estou enganado. Isabel, o seu nome? Só esclarece para nós aqui, por favor. E a gente vai passar a orar por ela também, interceder pela vidinha dela, né? Dá para ver o sorriso nela, né? Dessa menininha e com dificuldades na sua saúde. Mas eu tenho certeza, é que ela está dizendo ali, ó, minha fé aumentou depois do nascimento da minha netinha. Você concorda comigo ou não? Que quando a gente tem paz com Deus, a gente sabe que é fruto da graça de Deus. Quando a gente passa pela tribulação, como a Bíblia fala aqui, ó, mas também nos gloriamos nas tribulações. Parece poético, mas não parece muito correto. Parece poético o que está dizendo, mas não parece muito correto. Aos olhos do mundo, não. Dizer, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É um pouco antes que eu li, mas também nos gloriamos nas tribulações. Momentos de dificuldade, momentos de dor. Nós que temos paz com Deus, nos gloriamos. Como assim? Como assim nós nos gloriamos na tribulação? Como assim esse momento difícil faz com que eu de alguma forma encontre algo positivo nele? Mesmo que eu não veja, mas eu encontro porque a Bíblia está dizendo aqui, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Escreve aqui, ó, no comentário. Essa é a palavra que eu mais gosto, perseverança. Essa é a que eu jamais usei. Se tem uma das ferramentas, se tivesse uma parede de ferramentas, fala assim, qual você mais usou? A ferramenta perseverança ia estar com marcas de mais uso. Perseverança. Quem aqui concorda comigo? Quem aqui é a sua ferramenta perseverança? Está com marcas de uso, marcas de guerra, marcas de muito uso. E graças a Deus, em todas as vezes, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa fé aumenta cada dia mais. Sabe por quê? Porque eu e você somos frutos da graça de Deus. E aí continua o versículo 4, a perseverança que é gerada pela tribulação, né? Então se eu quero aumentar minha perseverança, a tribulação vai me ajudar, o momento difícil me ajudará. Então, e a perseverança que vai ser gerada pela tribulação vai produzir em mim um caráter aprovado. Não é qualquer caráter. Todos têm caráter. Todos os seres humanos têm caráter. Alguns têm um mau caráter, outros têm um bom caráter. Mas existe um caráter aprovado, segundo a Bíblia. E o que é um caráter aprovado? O caráter que passou pela prova. A prova da fidelidade. A prova da bondade. A prova da generosidade. A prova da fé. A prova da benignidade. A prova do domínio próprio, da temperança. A prova do amor. Eu citei aqui, né, o fruto do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5. Então, quando você tem um caráter aprovado, é que você passou pela prova. Em que você está sendo provado? E aí eu pergunto para você, você está sendo aprovado naquilo que você está sendo provado? Você está sendo aprovado. A questão não é qual é a sua nota. Se é 9, se é 10, se é 9,5, se é 8,5. A questão é se você está aprovado. A questão é se você passa
está passando pela prova e você está recebendo um aprovado de Deus. O que é o aprovado? É a não desistência. O que é o aprovado, Marilei? É a não desistência. É você, diante da tribulação, exercer perseverança, porque você é fruto da graça de Deus. E diante da perseverança, essa perseverança vai produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai produzir a esperança. E a esperança não só de dias melhores, mas o Deus da esperança que caminha conosco nos caminhos da história. E a esperança, diz o versículo 5, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Você abriu o seu coração, você suportou a perseverança, suportou a tribulação, que gerou perseverança. A perseverança gerou em você um caráter aprovado. Esse caráter aprovado transformou o seu coração num coração repleto de esperança. E essa esperança não te decepciona. E agora, Deus derrama o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uma pessoa sem Deus, uma vida sem Deus, não consegue explicar isso aqui. Como uma pessoa que está diante de um dos momentos mais difíceis da vida dela, ela consegue ter paz. Como uma pessoa, assim como o nosso Senhor Jesus, que estava sendo humilhado, ultrajado, violentado lá naquela cruz, conseguia ter palavras de esperança, conseguia ter palavras de perdão, conseguia ainda ter palavras de amor, de salvação com aqueles que estavam ao seu lado, aqueles que estavam ali olhando para ele, sendo escarnecido pelas pessoas. Como? Como que essa pessoa tem suportado esse momento de dificuldade? Como essa pessoa tem conseguido suportar essa luta? Como essa pessoa tem conseguido viver diante dessa situação? Não tem como explicar. Pode fazer um estudo, pode fazer um PhD em cima disso, não tem como explicar. Porque isso é fruto da fé, isso é fruto da graça de Deus. Vamos repetir isso aqui, ó. Diz assim, ó: eu sou fruto da graça de Deus. Após você dizer isso, você escreve de novo um comentário. Você diz assim: eu sou filho de Deus. Então você é fruto da graça de Deus e você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem o DNA dele, o caráter dele. E o nosso Deus já provou o amor dele por nós e a perseverança dele lá na cruz. Ele foi até as últimas consequências. E ali nós vemos o caráter de Deus sendo aprovado aqui na terra. E é por isso que há uma graça maior sendo liberada através daquela cruz, uma graça sobre toda a humanidade pela vida de um só. Agora transbordou a graça de Deus. A humanidade tem um caminho de salvação. A sua família, seu casamento, seu filho, você tem um caminho de salvação. E aqui você está hoje para aprender a caminhar nele, para você se fortalecer nele, para você vencer cada dificuldade da sua vida e você sair com um caráter aprovado. Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero perguntar para você, fez sentido para você essa palavra ou não? Fez sentido para você? Estamos aqui batemos 130 pessoas ao vivo. Fez sentido para você ou não? Se fez sentido, assim que a gente publicar ela, você vai compartilhar ela no seu stories hoje. Vai ser um grande compartilhamento. Alguém vai receber essa palavra, alguém vai ser tocado por essa palavra. Deus tem alguém para encontrar, um coração para encontrar. E nós vamos ser instrumentos de Deus, né, para alcançar essas pessoas, para chegar até elas
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fez sentido para você então essa palavra? Te fortaleceu, gerou vida em você? Então persevere em nome de Jesus e não desista. Lembrar você aí que nós, esse fim de semana, sábado, vamos ter 12 horas de adoração e intercessão aqui em Corbélia. Vamos juntar as cidades ao redor. Se você é das proximidades, venha um dos horários a partir das 8 da manhã, mas venha também às 6 da tarde para o culto final. Vamos ter lá centenas de pessoas, né? Gente pela janela da igreja, adorando ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora eu vou orar por você. Se você tem algum pedido de oração e você quer colocar aqui nos comentários, nós vamos orar o nome de alguém, o nome de alguma pessoa. Vamos orar, vamos clamar por essas vidas, pedir a bênção de Deus sobre elas, né? Vamos crer no milagre. Vamos orar aqui pela Isabela, né? Ela vai fazer parte agora das nossas orações, a Isabela, em nome de Jesus. Vamos clamar pela vida dela, vamos clamar pela vida de cada família aqui. Vamos orar pelo Samuel, vamos orar pela Neide, vamos colocar diante do Senhor essas vidas. Vamos colocar diante do Senhor, né, a Beatrice, que nós temos intercedido pela vidinha dela. A mãe do João, vamos orar por ela. Isso, vamos orar para que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Vamos colocar diante do Senhor, né, as nossas igrejas, né, os nossos líderes espirituais, aí, pastores, sacerdotes aí, que têm cuidado da nossa vida. Vamos colocar diante do Senhor a Kelly, Silene está colocando a vida dela, e vamos crer no milagre. Nós somos frutos de um milagre, e essas pessoas também receberão o milagre, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai querido, eu coloco diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, derrama da Tua presença, libera da Tua unção, Senhor Deus, libera da Tua graça. Senhor Deus, faz derramar, Senhor Deus, e transbordar, Senhor Deus, a Sua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós repreendemos agora toda a enfermidade. Nós declaramos cura sobre a vida dos Seus filhos. Repreendemos agora toda a enfermidade, todo câncer, toda a enfermidade que tem atacado a vida de pessoas, de filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos um milagre. Senhor Deus, sobre cada casamento, sobre cada mãe, sobre cada avó, sobre cada filho. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos ao Senhor também que faça o Teu povo prosperar, Senhor. Abençoe o Teu povo e faça-o prosperar, Senhor. Deus, livra de todo mal nesse dia, Senhor. Intercedo pelo Seu povo, livra-os de todo mal, Senhor. Deus, usa a vida deles também para levar da Tua palavra, para levar pessoas até Ti. Senhor Deus, estende as Suas mãos, coloque as palavras certas nos seus lábios. Nós repreendemos também todo vício que tem dominado pessoas, vício em drogas, em bebidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo libertação sobre a vida do Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, cada família que está aqui representada, aonde essa mensagem chegar. Nós oramos, Pai amado, pelas famílias, intercedemos pelas famílias. Oramos, Pai, por essa semana que será feita pela família, em oração pela família. Que o Senhor traga as pessoas certas até essa semana. Que o Senhor traga as pessoas que estão no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe muito você. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.